Olá pessoal, Bonato, nós vamos agora começar então com essa aula de lançamento vertical, que é a sequência do queda livre. A gente já tinha comentado bastante na aula passada que a gente está tratando de um tema que teoricamente não é um tema novo, né? Não é o que a gente pode enfim assim chamar, isso é uma matéria nova. Tanto o lançamento vertical quanto a queda livre, eles são mais aplicações do movimento uniformemente variado. Então são tipos de movimentos que podem ser interpretados pelas equações do Move, né? Pelas equações do sorvetão, do Torricelli, do Voat, as equações clássicas que vocês conhecem, tá bom? O lançamento vertical ele vai ter algumas características diferentes da queda livre. E a primeira e a mais importante de todas é que na queda livre o corpo é abandonado, né? Não sei se você lembra disso, você não pode imprimir uma velocidade nele, ou seja, você não pode arremessar o corpo. Então a queda livre é você segura o corpo de uma certa altura, solta o corpo e ele cai em queda livre. A gente vai continuar tendo o fato de desprezar a resistência do ar. Só que agora a principal diferença vai ser essa que eu disse para vocês. Vocês não vão ter mais uma velocidade inicial igual a zero. Como agora você vai lançar, é um lançamento vertical, você precisa jogar esse corpo, você precisa ter uma velocidade. Então a gente não pode mais cortar a velocidade inicial naquelas equações igual a gente fazia na queda livre. Agora a gente vai ter a presença da velocidade inicial. Isso, geralmente o problema ele fornece, tá? Pode ser que você calcule, mas na maioria das vezes ele te passe isso daí e você vai ter algumas complicações até, principalmente na matemática, em relação a isso. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é que o lançamento vertical ele é condicionado a ser vertical. Então ele precisa fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Porque existem três maneiras diferentes da gente lançar um corpo. Né? O vertical, que é lançar ele para cima, então a gente só joga uma coisa para cima, ela sobe e cai na nossa mão. Tem o horizontal, que é a gente lançar ela para um lado, ou para a direita ou para a esquerda, quando você arremessa lateralmente, aí ela faz uma trajetória parabólica para cair, isso é um pouquinho mais complicado. E tem o oblíquo, tá? Que você não vai lançar ele nem para cima e nem para o lado, você vai lançar ele num ângulo intermediário. Aí ele faz aquela trajetória parabólica mais completa ainda e as equações elas ficam até mais complicadas. Então a gente vai justamente começar pelo mais simples, que é o lançamento vertical, em que o corpo ele não tem nenhum deslocamento para a direita e para a esquerda, ele só vai subir e descer, tá bom? Então ele vai fazer esse tipo de movimento. É fácil a gente entender, né, que pelo menos nesse aspecto a gente tem que começar, que conforme o corpo vai subindo, ele vai freando, ele vai brecando. E conforme o corpo ele vai descendo, ele vai acelerando, porque a gravidade sempre vai te puxar para baixo. Deixa eu ajustar um pouquinho minha câmera aqui. Nesse caso, inclusive, vai ser uma das mudanças principais da queda livre. Agora a gente vai ter que sempre colocar a gravidade negativa, tá bom? Se você vê qualquer professor falando, movimento durante a subida é positivo, movimento durante a descida é negativo, isso aí é palhaçada. Dota a gravidade negativa, que você não vai errar nunca, tá bom? Agora a gente tem que começar a atribuir sinal para as nossas grandezas que são vetoriais. Então, durante o movimento de subida, a velocidade vai diminuindo, ele vai freando até que ele chega no ponto mais alto da trajetória. Depois que ele chega no ponto mais alto, ele inverte o movimento, ele passa a cair. E na queda você tem um movimento acelerado, ele vai aumentando a velocidade dele, tá bom? Basicamente, isso nos leva a uma das principais ideias que a gente tem em relação ao movimento de lançamento vertical, que é o ponto mais alto. No ponto mais alto, a gente tem uma inversão do movimento. É lá que para de subir e começa a descer. E aí o que acontece nesse detalhe? Se ele para de subir e começa a descer, você tem que acreditar que no ponto mais alto ele para. Então, lá no ponto mais alto, a velocidade dele é zero. Tem muita gente que confunde esse detalhe e tem dificuldade de aceitar isso, porque acha que esse tipo de movimento é o movimento do lançamento oblíquo. Aí, no movimento do lançamento oblíquo, realmente, no ponto mais alto lá, ele ainda vai ter uma velocidade horizontal, ele ainda vai estar andando para frente. Mas no vertical, não. No vertical, você joga a coisa, ela não pode se deslocar para as laterais. Você arremessa uma coisa na vertical, quando ela chega no ponto mais alto, ela para
para daí começar a cair. Então isso vai ser uma informação muito importante. Assim, 90% dos problemas que a gente tiver que resolver algo, muito provavelmente a gente cai no ponto mais alto da trajetória, a gente acaba utilizando essa informação de que lá a velocidade final do movimento é zero, tá bom? Então muita atenção para esse detalhe. Isso é uma coisa que a gente já tem que assim, aceitar logo de cara para a gente não ter problema em relação a qualquer tipo de grandeza. Eu não sei como voltar o mouse, mas tudo bem. A gente vai passando aqui com o nosso querido cursor. Então, essa primeira tela, você tem que basicamente entender 3 ou 4 aspectos importantes, né? Primeiro que é a mudança do lançamento vertical e a partir de agora a gente não tem mais velocidade inicial igual a zero. Você sempre vai ter um número em relação àquilo ali. Segundo, o lançamento é vertical. Você não pode se deslocar para as laterais, você só sobe e desce. Terceiro, o corpo breca, ele freia durante a subida, é um movimento retardado, tá bom? Você tem diminuição de velocidade. E o corpo acelera durante a descida, é um movimento acelerado. Você tem um aumento da velocidade. E quarto, e talvez o mais importante de todos, o ponto mais alto da trajetória, tá bom? Lá, a inversão do movimento, então a velocidade final do cara lá vai ser zero. E aí o que acontece? Tem gente, igual eu já falei na aula passada, que gosta de guardar equações, né? Ah, então, professor, eu gosto de fazer as mudançazinhas nas minhas equações lá e deixá-las prontinhas. Tá bom, se você tem facilidade em decoreba e quiser decorar equações, tá aí, tá? Você tem esta apresentação agora da fórmula do Voat, do sorvetão e do Torricelli. Então você vê que é muito parecido com as fórmulas originais. Tá? O Voat é VF é igual a V0 mais AT. A gente só vai mudar a aceleração A para menos G. Claro, gravidade puxa para baixo, então a gente tem que colocar ela negativa ali. O sorvetão é o mesmo papo, tá bom? A diferença na queda livre é que você não tinha isso daqui na queda livre. Agora você tem. Você não pode menosprezar mais o V0. Então você vai ter um termo de V0T menos... era mais AT quadrado sobre 2, mas como a aceleração é menos, então menos GT quadrado sobre 2, tá bom? E aqui na fórmula do Torricelli, mesma conversa, velocidade final ao quadrado é igual a V0, que não é zero, ela vai aparecer, então V0 ao quadrado, era mais 2A delta S, de novo como a gravidade é menos, então fica menos 2G delta S, tá bom? E aí, dentro desse aspecto, eu fiz aqui um resuminho importante para vocês lembrarem que no ponto mais alto da trajetória, você vai poder diversas vezes usar aqui que o VF é igual a zero, e também vem um assunto muito importante agora, que é o seguinte, como você, na maioria das vezes, vai trabalhar com o ponto mais alto do movimento, você pode, tá bom? Em algumas vezes, e serão diversas vezes, usar um caso ou um truque de simetria do problema. O que é o truque de simetria do problema? Vamos voltar à imagem anterior. Quando você arremessa um corpo e coleta ele na mesma altura, ou seja, entre os pontos de saída e de chegada não há um desnível, eles são os mesmos, a gente fala que o movimento é simétrico. Tudo que acontece na subida também acontece na descida, porque ele sobe à mesma altura que ele cai. Ele sai da mesma velocidade que ele chega. Tá? Você coletou e jogou ele dos mesmos pontos ou das mesmas alturas do movimento. Então a gente pode ter várias conclusões em relação a isso. Uma delas é, por exemplo, se o corpo demora 5 segundos para subir, é claro que ele demora 5 segundos para descer. Então você não precisa fazer duas contas, porque como há assimetria, legal, 5 segundos para subir, 5 segundos para descer, então o corpo ficou 10 segundos no ar. Então você pode tirar conclusões muito interessantes, elas são muito rápidas, evita conta besta em relação a isso, tá? Você pode comparar esses dois movimentos e tudo que aconteceu no início acontece no fim. Agora eu já deixei essa imagem aqui, que foi a primeira, de propósito desse jeito, porque aqui, né, aparentemente o jogador de futebol, ele arremessa a bola de uma altura que sai das mãos dele, mas a bola chega no chão. Então aqui o movimento não é mais simétrico, o movimento é assimétrico. Você não pode mais tirar a conclusão que, por exemplo, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então você não pode falar, vou calcular o tempo de subida, o professor deu 5 segundos. Então ele também demora 5 segundos para descer. Não, porque ele cai mais. Ele tem essa alturazinha aqui a mais
que ele teve que cumprir no movimento de queda. Então ele gasta mais tempo. Como ele é assimétrico, a gente vai ter mais trabalho para resolver, por exemplo, o tempo total de movimento. Tá? A gente vai ter que usar um sorvetão, vai cair numa equação de segundo grau, que tem delta, Bhaskara. Então a gente vai sentir essas dificuldades no decorrer do caminho, tá bom? Então atenção, para evitar que você fique fazendo Bhaskara e esse tipo de trambolho de forma desnecessária, quando o movimento for simétrico, é só duplicar as conclusões. Há um tempo para subir, o mesmo tempo para descer, a altura para subir, a mesma altura para descer, a velocidade com que ele saiu é a mesma velocidade que ele chegou, e aí você tira as conclusões rapidinhas. Agora, quando for assimétrico, aí você tem que vir e escolher com todo cuidado essas equações para calcular aquilo que você quer. Tá? Ah, professor, eu quero calcular o tempo do movimento. Então, você provavelmente vai cair aqui, ó. Porque você vai ter o ponto que ele saiu, vai ter o S0 daqui do ponto onde saiu, você vai ter o ponto onde ele chegou, e aí vai ter que calcular o tempo, vai cair num T quadrado. Como eu falei, tem delta e tem todas essas complicações que possam existir. Então, como não é uma matéria nova, eu não me alonguei muito, tá? É basicamente sequência do queda livre. A gente vai entender que são essas diferenças. E a coisa só fica legal mesmo quando a gente faz um exemplo. Então tá aí um exemplo para a gente ver como entra em prática, né, a solução de um lançamento vertical, de um outro tipo de questão que a gente vai considerar. Bom, aqui eu jogo o seguinte. Um corpo é lançado para cima, esse para cima é importante, agora que ele pode ser lançado para baixo sim, então isso aqui não é redundância, a partir do momento que ele fala que um corpo é lançado para cima, você já sabe que você vai adotar o V0 positivo, porque ele é lançado para cima. Agora ele pode ser lançado para baixo também. Ah, ele é lançado para baixo com velocidade de 10 metros por segundo. Você vai ter que pegar um V0 menos 10, porque ele está sendo lançado para baixo, tá bom? Então, por isso que eu falei, os sinais agora eles ficam muito importantes. E ele atinge, então, uma altura de 20 metros em relação ao ponto onde ele foi lançado. Adote a gravidade 10, está escondidinha aqui, mas ela vale 10. E a primeira pergunta é qual é a velocidade inicial com que o corpo foi lançado, atirado para cima. Igual eu sempre comento com vocês, né, uma boa maneira de começar esse tipo de questão é a gente anotar o que a gente tem e o que a gente quer. Né? Quais são os dados e qual é a pergunta, para daí a gente entender qual é a melhor equação que a gente vai usar para calcular isso daí. Então, vou começar pela pergunta, né? Que eu sempre falo, comece pela pergunta, porque se você não sabe o que você vai calcular, você não sabe, né, como começar. Você fica perdidão, ou até quando terminar. Pergunta o V0, você responde tempo. Né? Não era isso que eu tinha que perguntar. Legal, então eu quero V0. Quais são as outras informações que ele deu? Deixa eu voltar rapidinho aqui. Ele me deu a informação de altura 20 metros, tá bom? Então isso é importante para a gente tirar a conclusão ali. Então você vai ter a informação da altura, que pode ser o SF ou o ΔS. Deixa eu colocar aqui o símbolo do delta para vocês, tá? Do delta S, eu não sei, porque eu posso usar um sorvetão ou um Torricelli, então por isso que eu faço questão até de deixar os dois casos assim, para a gente ter exatamente o que usar. E que mais que ele me forneceu? Quando você vai mais lá para que ele te forneceu, você tem que um corpo é lançado para cima, legal, atinge a altura de 20 metros, legal. A gravidade vale 10, desculpa, vamos voltar lá, porque é sempre importante anotar isso. Então a gravidade vale menos, né? Vamos lá, aceleração, que a gravidade vale menos 10 metros por segundo ao quadrado, porque ela está puxando para baixo. Mas agora vem o papo que eu queria, e que mais que ele te forneceu? Porque assim, na boa, isso não é suficiente para escolher a equação. Eu preciso de mais uma informação. Eu preciso misturar 3 dados. Sei lá, espaço com tempo e aceleração, velocidade com tempo e aceleração, ou velocidade com espaço e aceleração. Está faltando uma informação. Eu tenho distância, eu tenho gravidade, e que mais que eu tenho? Que mais? E é aí que vem a dica que eu forneci para vocês aqui nesse slide da aula. Muitas vezes o problema ele vai utilizar o ponto mais alto da trajetória, e é aí que está o caso interessante. Ao utilizar esse ponto mais alto da trajetória, ele não é obrigado a te falar o que está acontecendo ali. Você tem que saber. Ou seja, uma vez que você usou esse 20 metros, já está subentendido que você usou o ponto mais alto.
Porque você usou que ele atingiu a altura máxima de 20 metros. Então, está subentendido que ali a velocidade final da jogada será de 0 metros por segundo, porque ali o corpo para. Então, por isso que eu falo, esse caso agora vai exigir muita atenção de vocês, porque por muitas vezes ele vai te trazer informações ou perguntas que remetem ao ponto mais alto da trajetória, mas ele não fala no enunciado. Então, quando você... Peraí, desculpa, acho que eu fui para uma pendrive aqui. Quando você olha lá para a questão, você vê que em momento algum ele fala que o corpo é lançado, ele atingiu 20 metros e ali ele para. E ali ele inverte o movimento, e ali ele entra em repouso. Não, atingiu 20 metros. Se vira aí, queridão. Se vira aí, queridona. Só atingiu 20 metros. Então, por isso que é sua dedução, é seu papel relacionar isso. Se ele atingiu o ponto mais alto, quer dizer que ali você pode usar, então, a velocidade final é igual a 0. E aí acho que fica fácil de ver qual das 3 equações eu estou relacionando. Porque se eu tenho distância, aceleração e velocidade, qual das 3 fórmulas que mexem com isso? Vamos ajudar vocês. Será que é o Voat? Não, Voat não é, porque ele mexe com velocidade, aceleração e tempo. Está fora da jogada. Esse daqui também não. Ele mexe espaço, aceleração e tempo. Não está misturando o que a gente quer. Então sobrou para ele, é o Torricellos, bebê. Porque é esse que mexe com velocidade, aceleração e distância. Está aqui, ó. Velocidade, aceleração e distância. Então é assim que a gente escolhe a melhor equação, né, a mais plausível que a gente vai ter para resolver, para chegar nas informações que a gente quer. Então esse dado, pelo menos para quem começa, ele não pode ser um passo muito rápido ou um passo muito simples, tá? Valorize esse processo de listar o que você tem, o que você quer, principalmente para os perdidão da vida. Porque é o perdidão da vida, ele olha e fala, nossa, professor, eu não sei nem como começar. Então, pro perdidão da vida, isso fica muito bom, porque listando, opa, peraí, ó, ele me deu a distância, ele me deu isso, aí você não fica mais perdidão da vida. Você já começa a ter uma visão, legal, vou escolher o Torricelli. Então, a coisa vai caminhando, você vai gradativamente chegando nos passos que você quer. Tá? Então, vamos lá, vamos embora. Velocidade final aqui vale 0, V0 é o que eu quero calcular. Aqui eu já vou colocar o menos, tá? Porque vai ficar 2 vezes... Fazer o seguinte, até para o pessoal enxergar bem matematicamente, né? É isso que acontece, né? É 2 vezes o menos 10, né? Por isso que fica menos 20 aqui, ou menos 2G. E a distância você subiu 20 metros, tá? Também é uma coisa importante, porque quando você estiver trabalhando com a queda, vai ter que ser menos. Como você está trabalhando com a subida, mais 20 metros. Então, embora. E aí ficou muito fácil essa parte aqui da equação, 0 ao quadrado fica 0, e esse trecho aqui vai ficar, claro, negativo. A gente vai fazer a conta aqui de cabeça, 2 vezes menos 10, menos 20, e menos 20 vezes 20, menos 400, tá bom? E aí, na linha de baixo, vai ficar V0 ao quadrado é igual a 400, eu vou passar o 400 que está negativo para o outro lado positivo, e aí a gente termina, que nem precisava mais essa equação, é melhor fazer outra. E aí a gente termina resolvendo essa raiz, né? Então vamos colocar bonitinho, tá? Para todo mundo ver. Se você não tiver paciência, acelera o vídeo. Vai ficar V0 é igual a raiz quadrada de 400, e a raiz do 400 é 20 metros por segundo. Tá? Então, belo exemplo, o corpo foi atirado a 20 metros por segundo. Tá? Então, procurei com isso demonstrar aí como listar os dados, como escolher corretamente a equação e como ir atrás da matemática e resolver aquilo que você quer, a pergunta que está sendo feita. Vou aproveitar o espaço e fazer aqui o item B, tá bom? No item B, na verdade, não tem conta nenhuma, é mais para você entender a agilidade, vamos falar assim, a ferramenta de perceber que o movimento é simétrico, tá? Porque o movimento é simétrico, ele é lançado e atingiu o ponto lá na mesma altura, tá? Na verdade, a gente não leu, mas ao ler você vai perceber que é simétrico, ó. Qual é o módulo da velocidade do corpo quando ele retornar à mesma altura? Então, uma vez que falou que ele voltou à mesma altura, tudo que aconteceu na subida
acontecerá na descida. E aí tem muita gente que vai, professor, como é que eu vou calcular o módulo da velocidade? E agora? Porque ele saiu do zero e chegou no zero. Meu Deus, para, cara, o movimento é simétrico. Gata, não tem nem conta para fazer, tá? Ele, na verdade, ele até perguntou o módulo da velocidade, então você não precisa jogar sinal. Então, se ele a gente acabou de calcular que ele saiu a 20 metros por segundo. Como o movimento é simétrico, ele chegou a 20 metros por segundo. É só isso, tá? É treinar essa ferramenta, essa possibilidade mágica que você tem, tá bom? Então, quando você já perceber que o problema é simétrico, algumas contas, elas realmente aparecerão bestas, você não tem que fazer, tá? É só você usar o raciocínio da simetria, o que acontece lá, acontece aqui. Só lembrando, tá? Se a gente fosse ser chato mesmo, ó, a velocidade é menos 20, porque como ele é lançada mais 20, ao chegar ele tá para baixo, é menos 20. Só que eu vou deixar positivo, porque ele aqui na minha pergunta perguntou o módulo, tá? Então vamos responder módulo, vamos responder certinho. Tá? E o que se pode concluir desse resultado? Que há simetria, tá bom? Que há simetria no movimento. Ou seja, tudo que acontece no início acontece no fim também. Se ele subiu 20 metros, ele cai 20 metros. Se eu quisesse calcular o tempo de subida, tempo de subida ele demoraria 5 segundos para subir, logo 5 segundos para descer. Tá? Então esse tipo de propriedade é muito útil para esse tipo de questão. Eu acho que serviu já um pouquinho bem este primeiro exemplo para a gente procurar entender aí como aplicar a simetria de movimento, como tirar as conclusões do que você quer, o que você tem. Olha, vocês vão me perdoar, eu quero explorar um pouquinho mais. Vamos calcular o tempo total de movimento, tá bom? Que acho que aí deixa... Vamos lá, né? Mais uma vez, deixa vocês bem seguros de como fazer isso daí. Então, como eu calcularia aqui, vai... Só para treinar o tempo total de movimento, não vamos demorar muito. Só lembrando, eu quero o tempo, né? Aí a gente vai usar o ponto mais alto da trajetória, tá? Não quero gastar muito tempo, porque também eu programei a minha aula aqui para demorar um certo tempo, agora eu inventei uma perguntinha a mais. Então, claro, no ponto mais alto da trajetória, VF é igual a zero. E a aceleração, menos 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? O que mais que a gente tem? A gente acabou de calcular isso aqui no item A, que o corpo foi lançado a mais 20 metros por segundo. Tá? Nesse início eu vou fazer questão de colocar esses sinais para a gente começar a acostumar com isso daí. Então, legal, né? Qual é uma fórmula bacana que envolve velocidades, aceleração e tempo? Se você quiser aí, ó, dá uma olhadinha, bem fácil de concluir, que é a primeira. Primeira, você facilmente consegue, usando as velocidades do ponto mais alto e a velocidade com que ele saiu, e a aceleração na gravidade, calcular o tempo. Só que aqui lembrando que, como você usou o ponto mais alto, você não vai estar respondendo a pergunta que eu fiz. Você não vai calcular o tempo total de movimento, você vai calcular o tempo de subida. Tá? Como ele chegou ao ponto mais alto, é o tempo que ele gastou para chegar até lá, então só o tempo de subida. E aí vai ficar, então, não vou copiar a fórmula, tá bom? Mas a fórmula está aqui, acho que facilmente vocês veem, VF é igual a V0 menos GT, então VF que vale 0 é igual a V0 que vale 20, menos a gravidade, vezes o tempo. O tempo eu vou fazer questão de fazer uma frescurazinha nele aqui, né? Tempo de subida, tá bom? Só para a gente não se esquecer. E olha que simplesinho, mais um belo exemplo aí, né? Calculando uma coisa diferente aí. Então, esse menos 10 vai mais 10 para o outro lado, e aí então eu vou ter 10 tempo de subida, é igual a 20, e essa é uma divisão aí que, pelo amor de Deus, você já está igual eu, careca de saber o resultado dela, né? Então vai ficar 20 dividido por 10, que vale 2 segundos. Perfeito, né? Acabou a questão. Tá aí, respondido a pergunta, né? Aí que você se engana. Se você concordou que a pergunta está respondida, aí você esqueceu de um detalhe. Então, como há simetria total do movimento, se ele demorou 2 segundos para subir, ele também demorou 2 segundos para descer. Então, o movimento gasta no total 4 segundos, tá bom? Então, por isso que eu falo agora, imagina se não fosse simétrico. Você também teria que pegar uma outra equação e calcular o tempo de queda.
né? Calcular a altura máxima, às vezes a altura máxima não é fornecida. Então, se ele não tivesse fornecido, você teria que calcular a altura máxima, ainda com a altura máxima, colocar no sorvetão, calcular o tempo de queda para daí somar. Agora aqui não, como a assimetria, tem que fazer palhaçada nenhuma, tá bom? Demorou 2 segundos para subir, demorou 2 para descer, tempo total de movimento 4 segundos, tá bom? Também agora chega, tá? Já explorei que senão a aula vai dar mais 50 minutos. E aí, então, acho que esse primeiro exemplo ficou bem legal, mostrando aí o que vai mudar de um caso para o outro, da queda livre para o lançamento, e como interpretar aí o que eu quero, o que eu tenho, qual a equação correta de se utilizar. Tensão para gravidade negativa, sempre. Tensão para os sinais, ó, subiu 20 metros, desceu 20 metros, para dar certo. O 2 já é um problema que vai começar a misturar as coisas. E tá na hora da gente começar a ficar esperto, tá bom? O 2 vai ser um probleminha que eu vou pedir para vocês calcularem encontro de móveis. E isso vocês tiveram lá na aula de movimento uniforme. Quando vocês começaram pela primeira vez a montar as fórmulas do sorvete, a gente até dentro da sala de aula passou algo parecido a isso com vocês, tá bom? Então aqui o que vai acontecer? No encontro de móveis, eu não sei se vocês lembram, todo o encontro de móveis, ele tem um passo único para você começar. Todas as questões de encontros de móveis, elas começam você fazendo o quê? Vai, você tem alguns segundinhos aí para eu responder, fazendo o quê? Igualando os espaços. Se você responder igualando os espaços, meus parabéns. Ou igualando as fórmulas, tá? Ou igualando as equações, whatever. Tá? Então, se você lembrar disso, você já está estudando e está levando a sério aí os temas que a gente propôs. E aí, o que acontece? Gente, esse negócio de igualar fórmula não é só para movimento uniforme, porque não é só o movimento uniforme que tem, uniforme, que tem uma fórmula para o espaço de um corpo. No MOVE também existe essa fórmula, só que no MU, essa fórmula era o sorvete. No MOVE, esta fórmula é o sorvetão. Então, você consegue também, em movimentos uniformemente variados, desenvolver problemas de encontro de móveis. Ah, e aí, professor, o que eu vou fazer então? Por que fica tão mais difícil? Não fica mais difícil. Ó, muito pelo contrário. Fica igualzinho o outro. O que você vai fazer aqui? Ah, então as fórmulas são iguais? Você vai começar o S0 do 1, do 1, mais aquela palhaçada toda, né? Só lembrando que a gente, quando deu aquela aula para vocês, chamou bastante a atenção de vocês colocarem índices para as coisas, tá bom? Índice para todo mundo, senão você perde totalmente o fio da meada. Então, S0 do 1 é igual a V0 do 1t mais A1t quadrado sobre 2. Gente, é assim, ó, depois eu vou voltar aqui. Mas isso era igualzinho que vocês faziam no MU. Só que no MU vocês escreviam sorvete. Sorvete de um corpo é igual a sorvete do outro corpo. Agora não, agora você vai escrever o sorvetão de um corpo é igual exatamente o sorvetão do outro corpo. Tá bom? Então você vai fazer isso aqui. Opa, peraí que tinha um sinal de igual aqui e sumiu. Só que lembrando, você vai colocar 2, porque é um segundo corpo que estará em movimento, tá? E você vai fazer esse segundo aspecto aqui da jogada da trajetória. Peraí que tinha um sinal de igual aqui e não sumiu. Tá aí, ó. E aqui virou um 2. Eita, Bonato, parabéns, hein? Isso, pelo amor de Deus, hein? Bonato tem o dom da alquimia, hein? Tudo que ele toca vira merda. Impressionante. Então, olha lá, jogou azão maiúsculo. Pronto, agora sim. Aí, ó. Ah, então uma boa dica, uma boa lembrança de como trabalhar com encontro de móveis, tá? Eu já fiz essa lembrança antes de começar a questão, mas você não precisa ficar adivinhando que é a questão de encontro de móveis, não. De novo, ele vai ser bem específico nesse tipo de pergunta. Olha lá como ele falou. Se um objeto é atirado para baixo de uma altura de 50 metros, com velocidade de 2 metros por segundo, e simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, um outro objeto lá embaixo é atirado para cima na mesma velocidade, na mesma vertical a partir do chão, só que agora com velocidade de 18 metros por segundo, em que instantes eles se encontrarão? Tá? Então, o exercício é bem espalhafatoso nisso, né? Você não precisa ficar adivinhando nada. Ele pergunta quando eles encontrarão. E também, não é só quando,
Cadê meu mouse? Estou perdidão aqui. Mas também em que altura se dará o encontro. Então você vai ter que achar o tempo de encontro e o S, que é a posição de encontro. Só que agora o que está de diferente? O que está de diferente que não é mais um movimento uniforme. Então, nos dois casos, gente, estou perdidão aqui, sem meu mouse de novo. Vou botar uma cor melhorzinha aqui para eu ver. Aqui, melhorou. Então, nos dois casos, há um lançamento. Né? Eu tenho um objeto sendo atirado para baixo e um outro objeto também sendo atirado para cima. Então, vamos lá começar. Esse objeto que é atirado para baixo vai ser o meu corpo 1, tá bom? Ele sai de uma altura de 50 com velocidade de 2. Só que atenção, como ele está sendo atirado para baixo, esse V0 aqui, na verdade, é 1 menos 2. Tá bom? Então vamos lá substituir isso daqui. Peraí que eu fiz besteira aqui. Tá, deixa eu sair disso daqui. Então vamos lá substituir isso aqui na minha equação. Tá? Então esse primeiro objeto nosso saía de 50 metros e ele era atirado para baixo com velocidade de menos 2, tá bom? A gravidade ele não precisa informar, mas se você quiser, estaria no enunciado em algum momento, você já está ficando igual eu, aqui, ó, careca de saber que a gravidade é menos 10, tá lá, joga lá, mas é basicamente isso, tá bom? Você coletar a posição que começa o primeiro corpo e a velocidade inicial com que ele foi atirado. Como é um encontro de móveis, você igualou as duas equações, agora você vai fazer a mesma coisa para o segundo objeto. Só que o segundo objeto, ele é atirado do chão, tá bom? A partir do chão. Então, como ele sai do chão, esse S2 aqui já vai ser 0, tá bom? Igual, esse termo aqui vai ser 0, não vai participar da nossa conta. E a velocidade com que ele foi atirado para cima também é importante falar isso, por isso que eles vão se encontrar, né? Porque um é atirado para baixo, o outro é atirado para cima, então no meio do caminho eles vão se bater. A velocidade com que eles vão se encontrar com que ele foi arremessado é 18 metros por segundo. Igual eu falei, tá? Você já está igual eu, careca de saber que esta aceleração aqui também é a aceleração da gravidade, 18t². Deixa eu tirar um print screen e ir pro Paint agora, que eu quero fazer um passo importante aqui. Pessoal, agora tem muita gente que vai olhar para isso daí e vai reclamar. Senhor, agora o senhor vai... Olha aqui, eu aqui, ó. Bestão. Agora o senhor falou que vai cair no delta, né? Não, muito pelo contrário. Se você quiser ser masoquista e resolver um delta aqui, fica à vontade. Mas não precisa fazer delta aqui não, meu querido. Vamos botar em vermelho. Não precisa fazer delta aqui não. Se você olhar para essa igualdade de equações, você vai ver que aqui você tem menos 10t² sobre 2, e aqui também menos 10t² sobre 2. Eu quero tchá. Você simplesmente vai cortar esses dois caras. Mas, senhor, e o t²? Dane-se o t². Eles foram embora, tá bom? Sumiu o t² da sua conta. Então, olha que bonitinho fica aqui dentro dessa fórmula aqui embaixo. Aonde você tinha esses casos aqui, você simplesmente cortou, cancelou. Não é simplificou, é cancelou mesmo, tá? Diferença entre simplificou e cancelou. Quando você simplifica dois números, sobra o 1. Quando você cancela, sobra o 0, não sobra nada, tá bom? Então você simplesmente não tem mais nada aí dentro. E aí, olha lá, o que era uma equação de segundo grau assustadora, virou uma equação de primeiro grau, tá? E ficou muito mais simples de responder isso daqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse menos 2t vai passar para o outro lado como mais 2t. Esse termo aqui eu vou apagar que só está enchendo o saco, né? Então vai passar como mais, o 0 já pode arrancar fora. Este menos 2 foi para o outro lado como mais, e eu faço a soma. 2 mais 18 dá 20. E aí, pelo amor de Deus, né? Facílimo resolver isso daí, né? Mas vamos assim, vamos copiar, colar aqui, né? Para não ter treta, ninguém me xingar. Então aqui eu vou passar o 20 dividindo, atenção que é o 20 que vai para o outro lado, e fica t é igual a 50 dividido por 20. E 50 dividido por 20 dá 2,5, 5 dividido por 2, 2,5 segundos. Então respondemos a primeira coisa, tá? Os corpos eles se encontrarão depois de 2,5 segundos. Não se esqueça que eu também tenho que calcular aonde eles se encontrarão, né? Tem que calcular a posição. E aí, você lembra como é que faz isso? Se você não lembra, eu já dei uma dica ali para você. Você vai escolher qualquer uma das duas equações, ou a fórmula do S1 ou a fórmula do S2,
e substituir o tempo lá dentro, tá bom? Não precisa usar as duas. Também, se você quiser ser masoquista, professor, eu quero usar as duas. Então, usa. Tem alguma diferença, senhor? Não, porque como elas são iguais, elas vão dar o mesmo resultado. Ô, professor, vou ganhar alguma coisa se eu fizer as duas? Vai ganhar sim, vai ganhar um abraço se você fizer as duas. Só isso que você vai ganhar, tá bom? Porque você pode escolher qualquer uma das duas, não precisa ser as duas, vir aqui e substituir o tempo que você acabou de calcular, tá bom? Esse tempo era 2,5 segundos, aqui era ao quadrado, não podemos nos esquecer disso daí, tá? Então vai ficar 2,5 ao quadrado. E resolve este inferno astral aí, tá? Resolve esse Paranauê. Ah, professor, mas é muito difícil. Difícil é careca no verão, tá bom? Aqui é facinho, vai ser careca no verão e esquecer o protetor solar, pra você ver o que vai acontecer. Então aqui é só resolver a conta, meu querido, minha querida. 2 vezes 2,5, 5. Aqui, 2,5 ao quadrado, 6,25, tá bom? Mas vamos mostrar. 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. Vezes 10 dá 62,5. Então esse termo inteiro aqui em cima, ó, vai dar 62,5. Eu já vou fazer a divisão já também, né? Você está no vídeo, a gente agiliza. Dividido por 2, então esse termo inteiro aqui dá 31,25. E aí você só soma. Aplica o funk do só soma. Só soma, as paradas. Então, aqui, claro que é uma subtração, né? A soma que eu disse é juntar os números. 50 menos 5 menos 31,25 dá 13,75 metros. Tá aí, então, respondida a questão, mesmo no exercício já de um nível de dificuldade bem maior, bem mais trabalhado, você percebe que é aquilo que a gente vem tocando na mesma tecla sempre, tá bom? Listar o que você tem, listar o que você quer, usar as equações do MOVE, escolher a melhor equação e desembuchar na ducha, tá? O único detalhe do lançamento são esses detalhes mesmo, ficou redundante, mas o único detalhe são esses detalhes, essas mudanças, né? Ele é lançado, então tem V0, não pode se considerar, se for para cima é positivo, se for para baixo é negativo, ponto mais alto da trajetória é 0, e quando o lançamento for simétrico, você pode repetir as informações sem problema nenhum, tudo bem? Fica com Deus, fica na paz aí, se cuida, a gente se vê na próxima aula e daqui a pouco a gente vai estar voltando, né? Ou não, né? A gente não tem notícia nenhuma, tem que acompanhar os casos da Covid aí, tá bom? Se cuida, pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Bonato.